Começará em breve. Gravando. Isso. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos ao 6º Conexão, Congresso de Extensão Universitária da UFABC. Esse ano de um jeitinho diferente, do jeito que é possível, né? Sem o contato pelos corredores, sem abraços, sem risadas e sem conversas e sem bagunças e balbúrdias no piso vermelho da UFABC, ou no bloco beta do campus de São Bernardo. A gente costuma fazer esse evento, mas da forma possível que a gente consiga também dar risadas, também conversar, também aprender e compartilhar tanto conhecimento vindo de projetos e ações de extensão incríveis que já estão sendo compartilhados desde ontem nesse evento, que é um evento que a gente faz com muito carinho, tá? Especialmente aos colegas de outras universidades, a gente agradece imensamente a presença de vocês aqui, e ao pessoal da UFABC, que a gente já acompanha as ações. É muito bom vê-los aqui também apresentando os resultados, as dificuldades, as questões e as batalhas que vocês têm para fazer extensão universitária, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Só para a gente se organizar, lembrando que nós temos a apresentação de 9 trabalhos, tá? O nosso tempo, portanto, para cada apresentação, infelizmente, ele é curto, então nós daremos 10 minutos para cada apresentação. É um tempo curto, mas é o suficiente para mostrar, para fazer a propaganda e mostrar as questões principais dos projetos, tá? Para que vocês consigam ter uma noção do tempo, eu vou ficar com a minha câmera fechada, mas quando estiver faltando 3 minutos para terminar o tempo de vocês, eu vou abrir a câmera e mostrar esse papelzinho aqui para vocês, tá bom? 3 minutinhos. Porque é difícil vocês irem percebendo o tempo, né, sem a gente dar um toquezinho, para que a gente também tenha no final algum espaço para discussão, para dúvidas e tal. Falando em dúvidas, quem tiver questões, dúvidas, pode ir colocando no chat, e aí ao final das apresentações a gente busca essas perguntas e coloca para os representantes dos projetos para a gente tentar conversar um pouquinho, tá bom? Pela ordem, eu vou falar rapidamente a ordem dos projetos aqui para a gente fazer as apresentações. Então, o primeiro é o Laboratório de Textos, valorização da parceria Universidade-Escola. O segundo é o Astroem, o terceiro é o Experimente Música, o quarto é utilização de modelos e jogos didáticos para facilitação da aprendizagem da biotecnologia no ensino médio, o quinto é a proposta de uma comunidade de aprendizagem e educação especial inclusiva, o sexto é o curso de formação popular, o sétimo é o Química no ensino público, o oitavo é formação docente continuada sobre mulheres na ciência, e o nono é o Diversão Séria, tá? Então, nós podemos começar com o Laboratório de Textos. Pelo que eu vi, são a Ana Cecília e a Clara Sanches que vão apresentar, não é isso? Então, fiquem à vontade. Se vocês puderem, meninas, deixem a câmera aberta. Se tiverem problemas de conexão, tudo bem, deixem fechadas, tá bom? Mas faça de vocês. Ana, só dá um okzinho para mim, para ver se está compartilhando. Tá dando para ver. Tá compartilhando, pode seguir. Então, boa tarde. Nosso projeto se chama Laboratório de Textos, valorização da parceria Universidade-Escola, e a nossa área é a área temática de educação, né? Nossa orientadora é a professora doutora Ana Luzia Videira Parisotto. Nós somos da FCT Unesp. Nós contamos com 2 voluntárias, a mestranda Michele Mariana Germani, a mestra Michele e a mestra Andréia. E eu e a Ana Cecília somos as bolsistas do projeto. Nosso projeto, ele entende que mesmo nas etapas finais da educação básica, os alunos ainda apresentam diversas dificuldades em relação à leitura e escrita de vários gêneros textuais discursivos. E, nesse sentido, eles, quando chegam no ensino superior, eles podem apresentar dificuldades, e eles apresentam muitas dificuldades para acompanhar as exigências de leitura e de escrita no ensino superior.
já que as etapas de ensino precedentes, elas não contribuíram para a formação do sujeito discursivo. E aí o nosso projeto de extensão, ele é financiado pela ProEx, e ele busca a valorização da realização de práticas sociais de leitura e de escrita. Nosso objetivo, ele objetiva estimular a reflexão sobre a leitura e escrita de gêneros textuais discursivos aos alunos do ensino médio, a partir de práticas de leitura, de escrita, desenvolvidas por meio de atendimentos, né, os chamados laboratórios de texto. A nossa metodologia, devido à pandemia de Covid-19, foi totalmente alterada, e aí os encontros que seriam feitos presencialmente ocorreram de forma remota, e as atividades, as propostas, também foram todas via Google Meet. Nós, para se conectarmos com os alunos, nós contatamos a coordenadora pedagógica da escola pública parceira, e ela nos ofereceu o contato dos alunos do ensino médio, para que pudéssemos convidá-los a participarem do projeto. Então, eles foram, assim, convidados mesmo. Eu sou a Ana Cecília, acho que tá dando para me escutar, né? E eu sou da Unesp, graduando em Pedagogia junto com a Clara. E a gente desenvolve esse projeto, né? E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho como foi desenvolvido o nosso projeto. Então, ele foi oferecido, né, por meio de aulas remotas, pelo Google Meet. Eu acho que todos os projetos aqui apresentados, todos que tiveram que ter alguma modificação por conta da pandemia, não teve jeito esse ano. Então, nesses encontros, nós fazíamos semanalmente, de acordo com a nossa disponibilidade dos alunos, nós conversamos inicialmente para tentar adequar devido a esse cenário que nós estamos enfrentando. E nesses encontros, então, a gente discutia um pouquinho sobre os gêneros textuais, os temas propostos pela nossa orientadora, né? E a gente dava também uma devolutiva coletiva sobre as produções, e além da individual, nós conversávamos individualmente com cada aluno e tentar mostrar auxiliar mesmo, dando essa devolutiva, construtiva para cada um dos alunos. E, por exemplo, em uma dessas aulas remotas, nós fizemos uma proposta deles fazerem uma produção de uma resenha literária, e nós enviamos os livros, né? A gente usou o livro Flores de Alvenarias, do autor e poeta Sérgio Vaz. E além dessas aulas, nós passávamos, colocar entre aspas, né, como se fosse uma tarefinha de casa para auxiliar mesmo, e eles a desenvolverem a escrita, porque depois que eles tinham as aulas, nós ofertamos, né, as redações, e a gente dava essa devolutiva, porque é importante para o aluno ele ter essa devolutiva do professor e a escrita para se aperfeiçoar, porque é só assim na prática, e tipo, percebendo os seus erros, né, que a gente consegue corrigir e melhorar cada vez mais a nossa escrita, a nossa leitura. Então, além de refazer as redações, né, os alunos que tinham oportunidade e puderam refazer, eles nos enviavam de volta para a gente corrigir. E a gente também pedia para eles fazerem pesquisas sobre os gêneros, sobre o próprio autor Sérgio Vaz. Então, a gente também percebeu nas nossas considerações finais que as principais dúvidas e dificuldades dos alunos são nas coisas mais básicas, tipo, como concordância, pontuação, acento, o uso inadequado da conjunção mais, e eles também confundiam com o intensificador mais, né? Então, esses erros em todas as redações eram
recorrentes, e mesmo nós alertamos, eles sempre voltavam a fazer, não sei se por falta de estímulo, e a gente percebe, né, que sempre foram esses mesmos erros. E agora nossos encontros já foram finalizados, estamos indo para a etapa final, que é o relatório, e eu acho que é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o nosso projeto. E essas foram algumas referências utilizadas. E os nossos e-mails do contato, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o nosso projeto, só entrar em contato. Muito obrigada, gente. Obrigada, meninas. A gente deixa as perguntas aqui para o final, tá bom? E podem ir colocando no chat. Bom, vamos para o segundo trabalho, Astroem e as tecnologias do ensino remoto. Nayara e Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Marcos, consegue compartilhar os slides? Vou compartilhar. Minha conexão é bem linda para compartilhar. Aí, apareceu. Certo, ok. Olá, meu nome é Nayara e eu e o Marcos e eu participamos do Astroem, nós dois ingressamos no projeto neste ano, em 2020, e eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o Astroem, coordenado pela professora Cláudia Celeste, o professor Wesley Góes e pela professora Cláudia Lozada. Pode passar o slide. O Astroem é um projeto de extensão que iniciou em 2013 com uma ideia da professora Cláudia Celeste de passar o conhecimento básicos da engenharia aeroespacial de forma interdisciplinar para alunos do ensino médio, passando de forma interdisciplinar, passando por conhecimentos de astronáutica, astronomia, aeronáutica e até mesmo linguagem de programação, para alunos do ensino médio ou então do nono ano do ensino fundamental de escola pública. Pode passar. O objetivo do projeto sempre foi estimular o pensamento científico e uma forma de questionar o universo que está em nossa volta e entender as leis básicas da natureza. Nós fazíamos isso de forma presencial nas aulas da UFABC e agora, em 2020, passamos a planejar as aulas de forma remota. Pode voltar por favor. Tem mais um objetivo também, que é para desenvolver os métodos de aplicação do curso de forma remota, sim. Pode avançar. Então, nós passamos um período adaptando o nosso material com conteúdo em aulas em vídeos, mostrando, além de gamificação e experimento para garantir a fixação do conteúdo pelo aluno e também dar o conteúdo de forma interativa. E experimentos para manter. É que a conexão da Nayara travou? Parece que sim. Eu não sei se ela está ouvindo. Nayara, você nos ouve? Bom, eu vou continuar apresentando então, pode ser? Ok, pode. Bom, a gente realizou experimentos que eles pudessem fazer em casa, que
originalmente a gente fazia um lançador de forró, foguetes de garrafa PET, mas como eles não podiam mais ir para a faculdade, a gente pensou em uns experimentos que eles pudessem fazer. Os experimentos mais simples que eles pudessem fazer, né? Então tinha o módulo de aeronáutica, que a gente falava sobre coisas relacionadas a, a usar aviões e coisas desse tipo. As, o módulo de astronáutica que a gente falava sobre foguetes, carga útil, satélites. E o módulo de astronomia que está acontecendo agora mesmo, que eles vão falar sobre planetas, órbitas, as estrelas, coisas desse tipo. E aqui a gente vê alguns exemplos de coisas que a gente mandou os alunos fazerem. Essa foto da esquerda era de um anemômetro para eles medirem a velocidade e a direção do vento, baseado no ângulo. Na foto do lado direito, eles estavam medindo a velocidade de Mach, que é a velocidade do som, que eles tinham que converter a velocidade a de metros por segundo para Mach, que era uma das atividades que a gente pediu. E de resultados, a gente teve algumas surpresas, porque a gente teve muitos alunos de uma vila em Sergipe e eles não sabiam quase nada sobre tecnologia. Tipo, a gente pedia para eles mandarem atividade em PDF, mas eles não sabiam o que era PDF. E então a gente teve que ensinar muita coisa para eles, além da matéria em si. E foi bem interessante. Vocês podem ver um depoimento de uma das alunas do curso sobre o que ela experienciou, o que ela viveu, que além de entender o conteúdo teórico, ter também essa oportunidade de diálogo e contato humano e social nessas aulas síncronas, que acontecem semanalmente para cada módulo. Por exemplo, como esse encontro do dia 9 de outubro, para discutir o tema carga útil do módulo de astronáutica. Aí podemos notar a importância de, além de estudar o conteúdo teórico, também ter esse contato social, mesmo estando distantes. Nós conseguimos notar com esses módulos que, isso, como eu disse, como a aluna também escreveu, que além de desenvolver conhecimentos técnicos e o pensamento científico, a interação social de forma remota entre os monitores, com esses encontros síncronos e também com o grupo no WhatsApp que nós criamos para poder discutir os temas, foram importantes para desenvolver o curso. Os conteúdos nós planejamos para poder ser aplicados de forma interdisciplinar, poder passar de forma interdisciplinar os conteúdos de aeronáutica, astronáutica, astronomia. Acho que no curso de astronomia também passamos brevemente por linguagem de programação e por debates nesses encontros síncronos. E também nós com o AstroEm aplicado de forma remota, nós conseguimos passar as fronteiras do ABC, que antes os cursos eram só aplicados para alunos de escolas públicas do ABC, e saímos de São Paulo, conseguimos chegar em cidadezinhas de Sergipe e alunos de Natal. E o material que está sendo desenvolvido agora, nós poderemos
usá-los novamente em outras versões do projeto e sempre procurar aprimorá-los. Pode seguir. São as referências temos as referências de alguns simuladores que nós usamos durante os cursos, como o simulador de acoplamento da SpaceX, que é um game. E também, no final, tem a nossa plataforma, o AstroEm com você, onde nós disponibilizamos para os alunos todos os conteúdos dos cursos. E deixamos aqui também nosso contato, o contato da professora Cláudia Celeste, e as nossas mídias sociais, onde nós procuramos publicar semanalmente conteúdos de divulgação científica para manter o engajamento com o projeto e o público. Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente ou nos seguir nas mídias. E é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida. Ok, muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Agora vamos, então, para o Experimente Música. Oi? Oi. É para apresentar, né? Sim, pode apresentar. O espaço é de vocês. Meu nome é Yasmin dos Anjos e eu estou representando essa equipe no projeto Experimente Música, liderado pela professora Patrícia Vanzello. Dando uma contextualização, nós temos que a primeira infância é a fase de idade de 0 aos 6 anos, e é um período crucial para o desenvolvimento neurocognitivo, social e afetivo da criança. Dessa forma, países como Suécia, Canadá, Estados Unidos têm inspirado outros países como o Brasil a criar programas educacionais, sociais e de saúde que priorizem essa fase da primeira infância. Junto a isso, ao longo do tempo, muitos estudos vêm mostrando que crianças que participam de atividades musicais apresentam habilidades linguísticas superiores, mais resiliência emocional, melhor desempenho acadêmico, são mais empáticas e têm mais capacidade de concentração do que as crianças que não participam dessas tarefas. O Experimente Música é um projeto que está inserido nesse contexto. Com isso, temos como objetivo potencializar, por meio de oficinas semanais, as habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, socioemocionais das crianças na primeira infância. E junto a isso, ao oferecer essas oficinas, nós temos como objetivo desenvolver estudos de pesquisa científica sobre a música e o desenvolvimento neurocognitivo na primeira infância. Como essas oficinas e essas experiências musicais funcionam? As intervenções seguem o formato de atividades oferecidas no Musicando, Música no Desenvolvimento Infantil, que é um programa de experiências musicais para crianças de 0 a 6 anos, que usa jogos, brincadeiras e atividades sonoro-musicais para promover e potencializar a aquisição de habilidades perceptivas, sonoras, linguísticas, de prosódia, né, os recursos de entoação da fala, de atenção compartilhada e a sociabilidade no geral. Ela foi desenvolvida pelo Centro de Musicoterapia Benezou Brasil, pela musicoterapeuta Luiziana, que também é mestranda da nossa universidade, UFABC. Cada módulo é feito, no geral, em 2 encontros de 30 minutos para cada grupo. Os grupos são de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos e de 2 a 3 anos. Na última edição, a gente definiu um pouco melhor esse nicho para fins de pesquisa e nós atendemos apenas para crianças de 1 a 2 anos. Os instrumentos de avaliação que nós usamos para poder notar, né, a diferença nesse desenvolvimento com as oficinas musicais são as escalas de desenvolvimento da criança pequena e do bebê, a escala Bailey, da 3ª edição, e protocolos de eye tracking, que nós podemos captar a atenção das crianças, os recursos linguísticos, os recursos prosódicos, e fazer essa comparação do desenvolvimento dela depois das oficinas musicais. Nós começamos no 2º quadrimestre de 2018, em São Bernardo do Campo, e aqui nós temos o folder, né, que é apresentado, divulgado nas redes sociais e também pela UFABC, e aí nós desenvolvemos
grupo de pesquisa, que é análise de percepção de linguagem em bebês com uso de eye tracking e FNIRS, e a partir daí vieram projetos de iniciação científica, PDPD e mestrado. No último ano de 2019, nós ganhamos menção honrosa no encontro de iniciação científica e no encontro de pós-graduação de neurociência da UFABC. Aqui a edição de 2018, o primeiro grupo tinha 6 crianças, 2 grupos cada, de 0 a 12 meses e de 13 a 24 meses, e depois, a segunda oferta de 2018, nós já tivemos mais crianças em cada grupo. Aqui, nós temos, já em 2019, foi um pouco mais de sucesso, de mais divulgação através de formulários do Google, nós tivemos cerca de 500 inscrições no início do ano. Em 2019, 754 famílias com crianças de 0 a 6 anos enviaram seus dados para as inscrições nas oficinas, e foram oferecidas 60 vagas ao longo de todo o ano de 2019. No ano de 2020, nós também tivemos muitas inscrições, chegamos a fazer os primeiros processos e também algumas oficinas, né, antes do fechamento das universidades. Aqui temos as referências, né, um pouco dos artigos que falam sobre o efeito do treinamento musical na primeira infância, e também as considerações finais, que de fato esses programas de experiências musicais contribuem de forma muito positiva no desenvolvimento da criança da primeira infância em diversas esferas, como o desenvolvimento cognitivo, socioemocional, linguístico, tanto em crianças com desenvolvimento típico quanto em crianças com desenvolvimento atípico. E nesse sentido, o nosso projeto propõe a contribuir com a comunidade nesse âmbito extensionista ao acesso das crianças e no âmbito acadêmico também como objetivo desenvolver a produção científica e estimular a participação dos alunos de graduação e pós-graduação nesse projeto. Obrigada. Aqui temos o site, o acesso para quem tiver interesse para saber mais. Muito obrigada, Yasmin, pela apresentação. Então, agora vamos para a quarta apresentação, que é o trabalho Utilização de modelos e jogos didáticos para a facilitação da aprendizagem da biotecnologia no ensino médio. Fiquem à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Conseguem ver a apresentação? Sim, pode começar, tá? Estamos bem. Eu sou Ana Tayla Rodrigues Félix, eu sou graduanda em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Universidade do Estado da Bahia. E o projeto de extensão foi a utilização de modelos e jogos didáticos para facilitar a aprendizagem da biotecnologia no ensino médio. Como linha temática a educação, a instituição de origem e apoio foi a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e junto comigo trabalham o Antônio David Aragão, a Jéssica Tailane, a Poliana Barbosa, o professor Rômulo Batista e a nossa orientadora Priscila Barreto de Jesus. Bom, a biotecnologia ela tem avançado muito rapidamente e os dados científicos eles vêm ganhando espaço nas redes sociais. Então, alguns temas que têm questões éticas, ideológicas, como engenharia genética, células-tronco, herança genética, o câncer, eles são conteúdos que vêm despertando o interesse dos alunos e estão sempre em evidência nas redes sociais. Então, acaba sendo um trabalho árduo para os professores em sala de aula, até por conta de algumas fake news que tem nas redes sociais. Então, é necessário recursos didáticos para que haja um melhor ensino-aprendizagem, como alguns jogos, vídeos, modelos didáticos. Então, isso é um grande aliado no processo de melhoria da dinâmica de ensino em sala de aula, e foi isso que o projeto teve como objetivo. Então, a gente elaborou materiais didáticos para aprimorar o conhecimento em biotecnologia dos alunos do Vale do São Francisco, na Bahia, e isso foi feito através de ações operativas entre os estudantes e os professores da Universidade do Estado da Bahia, contribuindo para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas e também um incentivo aos jovens da região a fazerem a faculdade na área de biotecnologia, de biologia. Como metodologia, a gente iniciou com reuniões entre os integrantes do projeto e os professores,
traçando metas, escolhemos escolas públicas ao redor da universidade. Então, a gente visitou essas escolas, conversamos com os professores, os coordenadores, eles abraçaram a ideia, falaram para a gente qual eram as maiores dificuldades dos alunos em sala de aula. Então, a gente procurou fazer coisas que auxiliassem nesse processo, onde eles tinham mais dificuldade em questões também do cotidiano dos alunos. Então, ao fim de cada atividade, a gente fez uma investigação de natureza qualitativa com os estudantes e professores, alguns questionamentos, e tivemos feedbacks bem positivos. Criamos também uma página na rede social Instagram para divulgar o material, para que não fosse contemplado só os estudantes que a gente fosse na escola, mas que outras pessoas, a comunidade em geral, pudesse conhecer o projeto, tirar dúvidas, curiosidades. Ele foi desenvolvido no período de julho a dezembro de 2019. O público-alvo foi os alunos do ensino médio de escolas públicas. Ao todo, foram 12 turmas contempladas. E as principais dificuldades observadas eram na área da genética. Estrutura do DNA, métodos de análise molecular. Com isso, a gente desenvolveu algumas dinâmicas para usar em sala de aula. A primeira foi esse modelo de estrutura de DNA, que vocês podem ver à esquerda. Eles podem ver, né, a molécula de DNA, quais são as bases, as ligações. Depois a gente aplicou o jogo 1 das bases nitrogenadas, que é um jogo que é muito visual. Nas cartas, eles conseguem ver as estruturas de DNA nas cartas especiais. Nas cartas, eles conseguem ver as bases nitrogenadas, cromossomos, várias coisas. E também aprender alguns tipos de alteração molecular, como a transição, a transversão. Também foi feito um experimento de extração de DNA, que era feito pelos próprios alunos com o auxílio dos monitores, e com reagentes de baixo custo, sal, detergente, álcool, onde eles conseguiam enxergar a precipitação da fita de DNA. E a partir disso, a gente consegue explicar para ele o funcionamento de alguns moleculares que são feitos após a extração de DNA, como investigação forense, identificação de doenças. Também foi aplicado o jogo teste de paternidade, que é um tabuleiro onde tem várias perguntas, principalmente numa coisa que tem muita dúvida assim, né, na sociedade, que é o teste de paternidade. Então, ele tem por objetivo consolidar os conhecimentos sobre a estrutura e amplificação do DNA e as análises moleculares. A gente sempre aplicava, quando a gente chegava, se apresentava, fazer perguntas sobre, bem assim, coisas sobre qual é a estrutura do DNA, perguntas simples. E os alunos, eles não sabiam responder tão bem. Algumas vezes não sabiam. E após a aplicação das dinâmicas, a gente perguntou novamente e viu que eles tinham evoluído bastante no conhecimento, na memorização dos assuntos. Essas são as referências. Bom, esse desenvolvimento dos jogos, ele contribuiu muito para a construção dos conhecimentos pertinentes à biotecnologia, de uma forma lúdica, atrativa, onde os alunos deram feedback de que gostaram, se divertiram. Foi aulas bem participativas, né? Geralmente as aulas de biologia, os alunos ficam muito como telespectadores. A troca de conhecimento, o feedback dos professores também foi muito bom entre todos os envolvidos. A gente também tem a aproximação da universidade com a comunidade, né? A gente, como universidade pública, consegue dar um retorno à comunidade de conhecimentos e também a ampliação das experiências profissionais e pessoais de nós, alunos, que o projeto de extensão sempre nos proporciona. Muito obrigada, está aí os nossos contatos, o meu e da minha orientadora. E parabéns pelo evento. Obrigada, Ana. Parabéns pela apresentação. A próxima apresentação é o projeto Proposta de uma Comunidade de Aprendizagem, Educação Especial e Inclusiva. Lucinda. Ok, boa tarde. Boa tarde.
Está aparecendo a apresentação? Não, ainda não. Não ainda? Não, só aparece a sua foto aqui. Eita. Vou começar de novo, então, peraí. Vai, tranquila. Não, não aparece, aparece só a sua foto de capa aqui. Que estranho. Estranho, né? Ah, agora tá indo. Ah, Tá não. aparecendo. Mas aparece mesmo. Aparece sempre a foto. Não a tela da apresentação. Qual que é o nome da apresentação? Proposta de uma comunidade de aprendizagem. Eu vou baixar aqui, Tenta buscar, porque qualquer coisa eu Poxa, mas apresento. que estranho, gente. Você está apresentando. Sim. Então, aparece a apresentação, mas só aparece a sua foto. Não Aparece documento. só a minha foto, não o documento? Tipo a foto de capa de uma... Professora Lucinda, Oi, quando você está usando qual navegador? eu estou usando o Chrome. E quando você coloca para apresentar, você escolhe uma janela ou a tela inteira? Eu escolho uma janela. E aí você Mas eu já escolhe a tentei do com uma... PowerPoint, também não vai, é isso? Isso, na Às verdade, vezes eu já tive problema quando eu coloco a apresentação no modo apresentador, ele fica confuso, não sei, pode ser isso. Estou aqui tentando te ajudar com possibilidades. tá bom, sei lá, talvez seja... Engraçado, fiz até um teste disso anteriormente. Enfim. A gente vai tentando enquanto a Natália acha a apresentação, né, Natália? Você está apresentando, é isso que aparece para mim. Ah, que estranho. Poxa. Então, não aparece apresentando, mas é uma outra tela. Aparece, aparece a sua foto de login. A Natália, eu acho que já conseguiu o seu apresentação. Consegui. Veja se você consegue. Vamos tentar. Deixa eu ver. Aí. Entrou. Beleza. Entrou? Obrigada, então. Bom, vai me falando, eu vou passando. Ok, perfeito. Então, meu nome é Lucinda, eu sou doutoranda na UFABC. Esse projeto foi feito junto com um grupo de educação, do grupo de pesquisa em educação especial da UFABC, na qual a professora Priscila Benetriz, ela é a líder, né? Então, o projeto é uma proposta de comunidade de aprendizado em educação especial e envolvimento dos diversos segmentos sociais, né? O projeto, ele foi elaborado e realizado em 2019, então a gente não teve algumas questões que os outros grupos apresentaram, né, a respeito do Covid. Ele foi elaborado pela professora Priscila, que juntou diversas pessoas, né, com diversos perfis do grupo de educação especial, inclusiva, né, teve a colaboração da professora Henrica, de uma escola estadual que é próxima da universidade, a escola Inácio Melo, e diversos perfis, né, como a Daphne, professora de artes, fonoaudióloga, pessoal de tecnologia, professor de educação especial,
e assim foi elaborado o projeto. Pode passar a tela. Qual que é a justificativa do projeto, né? Pensando no público-alvo da educação especial inclusiva, né, que é composto por pessoa com deficiência, né, auditiva, visual, outras, também pessoas, estudantes com transtornos globais, né, aí entra o autismo, TDAH e outras habilidades, né, considerando esse público e considerando os desafios de estar fazendo a inclusão desses estudantes na rede pública de ensino, né, considerando também que a inclusão ela é um projeto social complexo, que envolve diversos atores, né, como pais, professores e auxiliares. Dentro desse contexto, vendo que a pessoa com deficiência necessita de desenvolver algumas determinadas habilidades, né, além de auditiva, além de linguagem ou, sei lá, habilidades cognitivas, elas também necessitam desenvolver habilidades sociais, né? E dentro desse contexto, o envolvimento dessas diversas pessoas é importante para estar conquistando essa habilidade e fazendo com que se desenvolva a autonomia dessas pessoas, né? Mudando de slide, por favor. Então, qual que foi o objetivo do projeto, né? Ele foi apresentar um curso de extensão realizado no modelo da comunidade de aprendizagem, para passar informações de conhecimento da educação especial inclusiva, e teve com o intuito envolver esses diversos agentes sociais, né, segmentos sociais, e avaliar as atitudes antes e depois do curso, né? Então, vamos para o próximo slide. Mas como que foi feito? Como que foi a metodologia usada, né? Então, a professora Priscila montou essa equipe multidisciplinar, a gente fez revisão biográfica e montamos uma primeira versão do curso, né? E um mecanismo de pré e pós-testes, né? Daí, mas como que a gente, né, se me perguntariam, como que isso foi feito dentro do modelo da comunidade de aprendizado, de aprendizagem, onde se parte do pressuposto que a informação, né, o conhecimento, ele é construído, né, ele não é passado do professor para o aluno, né. Então, nós montamos uma versão preliminar do curso, né, na estrutura que a gente tinha pensado, e o professor, através de temas gatilhos, e nas aulas e nas atividades, ele incentivava o aluno a estar discutindo e trazendo essas informações que estavam sendo passadas para a realidade dele, né, no dia a dia dele, dentro da escola, no contato com a pessoa com deficiência. A gente contou também com a participação de 2 monitores, né. Então, esses monitores tinham um segundo momento, junto com os alunos, dando suporte para estar, por exemplo, resolvendo, né, as atividades, né, e esclarecendo dúvidas. E daí, assim, na passagem de na resolução desse curso e para um próximo curso, a gente revia o conteúdo e a gente revia em especial como que como a gente fazia essa passagem de conhecimento para as pessoas e como a gente conseguia estar, através dos relatos dele, melhorando o curso, ou então, como que a gente poderia estar interagindo para estar fazendo como, de fato, as pessoas participassem disso, né? Aí vamos ver o próximo slide. Nesse contexto, assim, o principal desafio foi estar passando essas informações de forma simples, né, e de forma que pudesse estar envolvendo em debate todo o público que participou, né, que foram professores, foram auxiliares de limpeza, foi o pessoal da organização da escola, inspetor de aluno, terapeuta ocupacional, coordenador pedagógico, os alunos público-alvo da educação, bem como seus pais, cuidadores e até a comunidade externa, teve vizinho que participou do curso também, né? E
Passando para o próximo slide. Então, como que foi feito isso, né? Com a parceria que teve lá da professora Henrique, do pessoal da escola estadual próxima da UFABC, isso foi realizado dentro da biblioteca da própria escola, então o que facilitou também, primeiro, as pessoas estavam no ambiente delas, né? Segundo, não tinha que estar se deslocando para um outro lugar, senão para algumas pessoas que pegam condução à noite ali, aquilo ficaria inviável, né? As atividades ocorreram em 60 horas de formação, foram 7 encontros presenciais, após a cada encontro era dado atividades que tinham acompanhamento das pessoas, das monitoras, né, textos para leitura, e os temas que foram apresentados foram psicologia comportamental, princípios da aprendizagem, programação de ensino, neuroplasticidade e a pessoa com deficiência na educação especial, tecnologias assistivas e o desenho universal, e diferentes, deficiência, transtornos e as políticas inclusivas, né? Como resultado do projeto, né, foram apontados relatos positivos das pessoas que participaram, né, e especialmente do envolvimento de pessoas que não estão diretamente participando de atividades pedagógicas, mas indiretamente estão, né, e essas pessoas, normalmente, elas não são envolvidas, né, tipo um cuidador que acaba dando comida para um desses alunos com deficiência, né, vamos supor assim que tenha dificuldade motora, ele também tem uma atuação pedagógica no sentido que ele pode estar incentivando a pessoa a estar se desenvolvendo a sua autonomia quando for fazer qualquer atividade, né, ou até o relacionamento dessas pessoas com os demais alunos, né. O curso também, o pessoal falou que possibilitou a reflexão da inclusão, né, e melhorou o diálogo de uma forma direta com as outras pessoas, né, com professores. Então, por exemplo, o auxiliar de limpeza conversando com o professor, e isso acabou, de fato, trazendo melhora no planejamento das atividades, né. Do curso, o curso participaram 47 pessoas e todos os inscritos foram até o final do curso, né? E também, assim, infelizmente acabaram só 23 pessoas fazendo esse pré e proteste, né? Foi mais ou menos metade das pessoas, né? A análise dos resultados de quem participou de todas as aulas do curso e das atividades mostraram uma diferença significante em cima das pessoas que não participaram do curso de todas as atividades, né? Para o próximo slide. Então, tem as referências, né, da qual a gente partiu para estar fazendo, para estar chegando no conteúdo e para estar fazendo avaliação. Próximo slide. E assim, considerações finais que esse curso, talvez se não fosse pelo Covid, a gente tivesse desenvolvido, tendo aplicado eles em novas turmas, né? Mas assim, ele mostrou nesse resultado, apesar de não ter envolvido tantas pessoas, né, que foi um passo importante de uma forma, né, de como envolver esses diversos segmentos, né, para discutir o tema da educação especial, com diferentes abordagens, né, e por meio desse compartilhamento de informações, todos colaboraram de alguma maneira, né, para gerar reflexões nas suas próprias atitudes e de forma a estar participando de forma efetiva no processo de inclusão da pessoa com deficiência dentro no processo de inclusão da pessoa com deficiência dentro da educação, né, na escola pública. Para mim, assim, foi muito gratificante, né, poder ter participado disso. O relato do pessoal, eu participei como professora, eu aprendi muito com esse curso. E ver, assim, o crescimento, né, teve até,
eu lembro de uma inspetora de alunos, né, comentando que o curso trouxe em especial ferramentas para ela estar conseguindo verbalizar melhor algumas coisas que ela já fazia no seu dia a dia, né. Então, eu trago aqui a frase do Paulo Freire, né, que as escolas são locais nos quais se estabelecem vínculos e se criam expectativas e sentimentos. Ou seja, ensinar não pode ser construído por um simples repassar de informações e de transmissão de conhecimento. O próprio processo de conhecer exige a percepção das relações com os objetos e com as pessoas que participam disso, né? Deixo aí no final o meu contato, o contato da professora Priscila, né? Para quem tiver a intenção de estar participando do grupo de educação especial inclusiva da UFABC, também é só estar entrando em contato com a gente, ou quiser estar tendo maiores informações sobre o projeto, estamos à disposição. E agradeço a oportunidade de poder apresentar aqui no grupo, pessoal do Conexão. Obrigada. Vamos para a próxima apresentação. É o curso de formação popular, subsídios da pedagogia histórico-crítica. A gente tem o Matheus e a Alane, é isso que vão apresentar? Oi, Lilian. Oi. Aqui eu sou coordenador da ação, enquanto quem vai apresentar é o Matheus e a Alana, e quando se ajeitam eu faço uma breve introdução, tudo bem? Tudo bem, fica à vontade, Rafael. Então, obrigado. Boa tarde a todos. Essa ação, ela foi idealizada pelo Matheus Troilo, que está apresentando aí, né? Não é ideia minha, ideia é dele. E ele me procurou no final de 2018 para a gente estruturar um projeto de uma ação de extensão na UFABC que desse concretude, né? Que pudesse levar a ação a ser efetivada. Então, a gente fez o projeto, a gente conseguiu, em 2019, 3 bolsistas pela PROEC, né, para tocar a ação. Acho que ela foi bem sucedida, ela teve bons resultados. E em 2019, a gente aprimorou, né, a gente fez um projeto um pouco mais consistente. E em 2020, a gente conseguiu, então, a garantia de 5 bolsistas pela PROEC. E a gente também aliou essa ação a uma outra ação de fôlego mais curto, é o curso de formação popular, ele praticamente, o Matheus vai explicar para vocês, mas ele cria uma escola em Mauá, tá? Ele criou uma escola. E a gente, em 2020, aliou isso a um mini curso que nós ministramos durante uma semana na UFABC, para a comunidade externa, mas também pensando nos bolsistas que participariam do curso de formação popular em 2020. Então, seria uma espécie de treinamento desses bolsistas, né? Ao mesmo tempo ofertando um minicurso com conhecimento sobre a tal da pedagogia histórico-crítica para um público da FABC e um público externo. Então, essa apresentação de hoje, o Matheus e a Alana vão falar dos resultados, né, de se aliar essas duas ações. Um curso que tem uma duração maior, que cria uma escola, né, que tem um cronograma anual, e uma ação de extensão que foi um minicurso durante uma semana. Matheus, por favor, fique à vontade. Obrigado. Tá todo mundo, só para confirmar, tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Sim, a apresentação tá aqui. Legal. Beleza, então, muito boa tarde a todas e todos, agradecer aí a oportunidade da gente estar, né, pela segunda vez apresentando o nosso projeto, tivemos a primeira vez no ano passado, aqui nesse congresso de extensão. Então, como o Rafa ia dizendo, o nome do nosso curso é Formação Popular, Subsídios da Pedagogia Histórico-Crítica, inclusive aliando a linha pedagógica que a gente foi desenhando ao longo da nossa experiência. A justificativa da criação desse curso, né, num formato de escola, como o Rafael colocou, especificadamente pela interrupção das atividades da escola preparatória da UFABC na cidade de Mauá, né? Então, a gente via uma crescente de alunos, né, ingressando na UFABC, depois que esse projeto teve início lá, e quando terminou, né, quando infelizmente teve que ser fechada, né, a EP lá, já nos próprios dados da UFABC, esse número reduziu, né, de ingressantes daquele município.
nós não tivemos um estudo profundo, né, para relacionar isso, mas foi uma das coisas que a gente pode identificar. E para preencher, então, esse espaço, e além, né, do acesso à universidade, a gente decidiu trilhar o referencial teórico da pedagogia histórico-crítica, né, que é uma pedagogia socialista, com inspiração aí marxista, e que defende a socialização dos conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade, né, pela classe trabalhadora, principalmente, e que coloca a escola como a principal instituição, né, responsável pela socialização desse conhecimento, né. Então, o intuito aí de trazer alunos da escola pública, mas criar o nosso próprio espaço para que dê a oportunidade da gente ter o nosso próprio, né, trabalhar o conteúdo da forma como a gente pensa, né, e pensando nas atividades, nas dinâmicas que nós preparamos. O objetivo central, né, do curso é contribuir, então, com a educação científica, filosófica e artística desses estudantes, e, na consequência, né, uma formação política, uma educação política também da juventude nas regiões periféricas de Mauá, tendo como público-alvo os estudantes das escolas públicas da rede do estado aí de Mauá, e mais especificadamente do ensino médio, então, alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio. A metodologia que a gente utilizou foi buscar primeiro, né, dados sociodemográficos aí da cidade, e que deu a oportunidade de a gente atuar no bairro do Zaira, tanto pela condição desse bairro, pela condição socioeconômica desse bairro, pela quantidade de escolas que tem, né, e pela densidade demográfica que ele tem aqui na cidade de Mauá, mas também até pela estrutura que a gente conseguiu, tanto parceria com escolas credenciadas no programa Escola da Família, como também inicialmente numa ONG daqui de Mauá, que tem um trabalho de ingressar jovens no primeiro emprego, né, dessa mesma faixa etária, e também através do esporte, né, e que tem sido orientado aí pelo método da pedagogia histórico-crítica, utilizando, né, esses conhecimentos, utilizando muitas vezes o próprio conteúdo, né, da Base Nacional Comum, né, o próprio conteúdo que as escolas colocam para os seus estudantes. Então a gente busca utilizar desse próprio conteúdo e servir de reforço, e também apresentá-lo de uma maneira mais crítica, de uma maneira que a gente possa colocar as limitações e debater algumas atividades que os estudantes podem fazer voltadas a esses conteúdos que muitas vezes se apresentam, né, de uma forma muito mais pedante dentro da escola. Então a gente busca fazer, né, algumas atividades dinâmicas que possam fixar o conteúdo e que possam levar a uma aprendizagem para eles também. Aqui a gente selecionou algumas atividades do ano passado, né, enquanto ainda era permitido as aglomerações e o uso do espaço, né. No caso, a gente usou aqui aquela ONG que eu citei, né, foi o espaço que eles disponibilizaram para a gente. Então, são algumas atividades que a gente fez, as dinâmicas que a gente propôs, né, para os alunos com base nesses conteúdos, tanto de filosofia, como é o caso aí da primeira foto, né, um estudante bolsista nosso do ano passado, né, quanto voltados para a química nas outras fotos, e também uma dinâmica para que a gente pudesse conhecer mais a realidade, para que a gente pudesse se apresentar e estar mais inteirado, né, no contexto desses estudantes. Aqui é a mesma coisa, né, então, só que a gente reveza aqui as fotos com atividades dentro daquele espaço, né, da ONG, como é o caso da segunda foto aí da esquerda para a direita, né, onde eu estou ministrando aula ali em pé, e a última ali no canto inferior direito, a gente usa esses dois espaços. A foto do meio e do canto inferior esquerdo, são fotos numa escola credenciada no programa Escola da Família, né, que a gente teve a abertura, e a primeira no canto superior esquerdo foi uma atividade, uma dinâmica que a gente fez de reconhecer o bairro, conhecido também uma atividade como cartografia social, onde que os estudantes vão mapeando o seu próprio bairro, vão dizendo para a gente, né, as ruas, a gente vai identificando, e a gente pôde trabalhar alguns conteúdos da geografia, da própria história, né, e mesmo da matemática,
né, na hora de mapear, identificar algum desses espaços. O desenvolvimento, então, das atividades em 2020 começou com a integração do curso que o nosso professor coordenador comentou, que é da Pedagogia Histórico-Crítica, Educação Popular, Subsídios Teóricos, e que serviu como essa etapa formativa dos candidatos a bolsas e voluntários do curso, e também a gente teve a oportunidade de abrir para professores da rede pública e outros trabalhadores da rede pública, tanto municipal, né, das cidades do ABC, de São Paulo, quanto trabalhadores, né, da educação do Estado também. Serviu para a gente elaborar materiais didáticos e na investigação dessas estratégias de ensino, à luz dessa pedagogia que nós traçamos, e a disponibilização dessas produções textuais, né, que o nosso coordenador contribuiu, na forma de 5 posts para o acesso, né, lá no blog dele, que a gente vai trazer aqui, para todo mundo poder acessar, né, e lá a gente encontra outros conteúdos também, e que já teve aí mais de 1000 acessos até o presente momento. Esse aqui é mais algumas fotos que a gente trouxe dos estudantes, né, na última foto, ali no canto superior direito, aliás, inferior direito, foi um dia, inclusive, que a gente fez uma apresentação artística, então cada aluno pôde trazer algo que produziu, ou algo que gostaria, né, que se identifica, seja uma música, um poema, uma apresentação que se identifica, né, e teve a oportunidade de se apresentar para todos os outros colegas. Isso foi bastante importante, que mostrou a criatividade, né, e o desenvolvimento cultural de cada um. Essas são algumas fotos do nosso curso preparativo, né, então eu ministrei algumas aulas, na verdade ministrei uma última aula, o professor Rafael está ali embaixo também, ministrando algumas aulas, e o público que a gente teve presente, né, desde alunos da UFABC que estavam candidatos, né, a serem bolsistas desse projeto de extensão, como de outros professores e trabalhadores da educação. Esse aqui é a sequência de posts que o Rafael colocou lá no blog dele, quem quiser, né, ainda é um blog de acesso, né, para todo mundo poder ler, poder comentar, poder participar e contribuir com essa nossa formação também, que continua, né, sendo desenvolvida. Bom, oi gente, boa tarde, eu sou a Lana, sou bolsista desse projeto de extensão, né, formação popular. Vou aqui fazer essas considerações finais, explicar um pouco mais, assim, como foi a nossa atuação esse ano, de 2020, levando em consideração a pandemia, né. Então, no início do ano, a gente teve esse curso, né, de formação para professores, e na sequência, a ideia, inclusive, que a gente estava já planejando era dar continuidade às atividades presenciais, né, como vocês puderam ver nas fotos aí que foram apresentadas, né, referentes ao ano passado. Mas aí veio a pandemia e a orientação do distanciamento social, né, e a não aglomeração, inclusive as escolas estão paralisadas as atividades, né, até o presente momento, e a gente fez uma discussão muito profunda com a equipe sobre como a gente poderia contornar isso e manter as atividades, né. Eu acho que a primeira dificuldade que a gente teve foi não ter uma previsão de quando a gente poderia retornar às atividades, né? Então, tudo ainda continua muito imprevisível, mas no início do projeto, em abril, março, abril, estava muito mais, né, imprevisível. E o mote principal e central do nosso projeto, que é atingir os alunos de baixa vulnerabilidade social ou de baixa renda.
com base em estudos que a gente levantou e, inclusive, fazendo questionamentos com os próprios alunos, a gente identificava que há uma dificuldade muito profunda de acesso, né, à internet e a plataformas digitais de ensino, né. Então, como vocês puderam ver, assim, ao longo da apresentação, o tempo esgotou, mas só para concluir, então, foi isso, a gente, então, optou por fazer uma revisão bibliográfica das nossas referências e conseguir fazer uma correlação disso com o que a gente já tinha de experiência no ano passado. É isso, ó, concluí. Beleza, aí são as referências que a gente tem, quem quiser dar uma olhada, e para entrar em contato, tanto o blog que a gente comentou, quanto o meu e-mail direto, né, para poder participar e poder conhecer um pouco mais do nosso projeto. Muito obrigado pela atenção aí, gente. Obrigada, pessoal. Desculpem ser a chata que vai apresentar aqui a plaquinha, o papelzinho do tempo esgotado, mas é que realmente a gente tem muitas apresentações e, infelizmente, o tempo é curto mesmo, tá? Mas muito obrigada pela apresentação. Bom, agora temos o trabalho Química no Ensino Público, Envolvimento Prático e Interativo, da Unesp de São João da Boa Vista. Oi, Lilian. Oi, tudo bem? Vamos lá. Só um momento. O espaço é de vocês. Já estou compartilhando. Ok. Lilian, você vê? Não. Ixi. Tá começando. Peraí, agora sim, tá entrando. Foi? Sim. Boa tarde, meu nome é Natal. Fui coordenador do projeto Química no Ensino Público, um envolvimento prático e interativo. O projeto surgiu de forma que a gente queria usar a química, devido ao seu grande potencial, para torná-la ela agradável nas escolas, né, na escola pública, e abordar essa disciplina com as aulas práticas. O objetivo do projeto foi despertar um maior interesse por parte dos alunos da escola pública, utilizando a teoria da química e os procedimentos experimentais. Como foi a metodologia? A gente levava na escola reagentes, produtos químicos, algumas vidrarias. A escola tinha um laboratório, tinha algumas vidrarias, e o bolsista, ele apresentava a teoria sobre o assunto que a gente estava abordando em química, e depois ele apresentava na forma de roteiro, distribuía os roteiros, os alunos. Era uma turma aproximadamente de 20 alunos, esses alunos eram divididos em grupos, e depois eles eram supervisionados e assessorados em cada aula. E o desenvolvimento? Bom, foi feita uma parceria entre a Unesp do campus de São João da Boa Vista e a Escola Estadual Coronel Cristiano Osório, no município de São João da Boa Vista. Esse projeto ele foi desenvolvido nos anos de 2018 e 2019. Então, nas aulas práticas, a gente abordou os seguintes assuntos. Primeiro, sobre vidrarias, regras de segurança no laboratório. Fizemos a chama colorida, prática de densidade, separação de misturas, condutividade elétrica, extintor de incêndio caseiro, reatividade de metais, titulação, reações químicas, pilha, eletrólise e corrosão. Os resultados, a gente verificou que houve um grande envolvimento e aprendizado por parte dos alunos, o que despertou interesse pela química, e no final do curso, do projeto, a gente apresentava um questionário para os alunos preencher, onde eles escolhiam qual prática que chamou mais a atenção deles. Aqui as referências bibliográficas. Nós agradecemos a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, a PROEX, da Unesp, a Unesp,
e a parceria com a Escola Estadual Coronel Cristiano Osório. E aqui o contato, o Renan, ele foi bolsista do projeto. Peraí, deixa eu voltei. Oi, Lília? Oi. É, somente. Obrigada, Ana. Obrigado. Agora vamos, então, para o trabalho Formação Docente Continuada sobre Mulheres na Ciência, Natureza da Ciência, Feminismo e Ensino por Investigação. Renata. Abre o microfone, está fechado. Aí, está entrando a apresentação. Boa tarde. Já estamos vendo, pode começar. Perfeito. Antes de começar essa apresentação, que tem um tom muito agradável e gostoso, eu preciso me manifestar contra a nova violência inventada ontem, contra a parcela da população que nasceu com a genitália errada, né? Então, eu queria só reafirmar o óbvio de que estupro culposo não existe e a gente não vai aceitar que homens brancos e ricos continuem se beneficiando só porque eles ocupam cargos de poder. Esse é um curso sobre mulheres na ciência, e se eu ignorasse essa violência, eu ia me sentir muito hipócrita. Dito isso, esse curso foi ministrado em 2020, há 3 anos atrás, antes da pandemia, então foi em janeiro, e ele foi organizado por mim e por 2 coautoras, a Natália Helena Azevedo e a Marília Gaiarsa. O porquê desse curso é bastante óbvio para a gente, mas é muito importante reafirmar que quando a gente pensa em ensino de ciências, a gente pensa na natureza da ciência, e aí se fosse um viés filosófico seria epistemologia da ciência, mas quando a gente pensa no ensino, a gente chama isso de natureza da ciência, e na área de ensino de ciências é uma área de pesquisa consolidada, mas na formação docente ainda representa uma lacuna. Então, concepções inapropriadas de natureza da ciência levam a uma educação científica estereotipada. Além disso, é sabido que a discussão sobre natureza da ciência, na discussão sobre natureza da ciência, auxilia também a aprendizagem de conceitos científicos. Então, é importante a gente munir docentes da educação básica com conceitos de natureza da ciência, não só para formar tais professores de forma mais consciente para esses aspectos, mas também como auxiliar essas mesmas pessoas na explanação dos conceitos científicos e do fazer científico. Gênero é um desses elementos, e quando a gente pensa em gênero, a gente pensa quem tem permissão para fazer ciência, quem tem os cargos de maior prestígio, e também os vieses de explicação, que são construídos majoritariamente por uma perspectiva masculina, cisgênero e heterossexual. Quando a gente pensa em feminilidade estereotipada, a gente percebe que essa feminilidade e a ciência são culturas conflitantes, uma vez que as características tipicamente indicadas como pertencentes às mulheres não combinam com a ciência. Então, mulheres são familiares, sentimentais e subjetivas, e aí, então, a ciência, que é objetiva, fria e racional, parecem não se combinar, mas se você tem interesse por esse assunto, eu já indico Londa Shibinger, O Feminismo Mudou a Ciência. E quando a gente pensa em mulheres, a gente pensa na diversidade de mulheres, mas a gente também pensa na real diversidade de mulheres, em todas as suas formas. Mulheres que não têm uma correspondência direta entre o sexo biológico e a identidade de gênero, porque a gente entende as coisas dessa forma, e mulheres que também transitam na zona do que a gente chama de intersexo, ou seja, a genitália nem de longe reflete o gênero de uma pessoa. São essas as mulheres que a gente representa aqui. Quando a gente pensa em formação docente, a gente percebe também que os docentes de ciência são as pessoas responsáveis por mudar as concepções ingênuas de ciências. Só que essas pessoas não necessariamente, elas tanto isso na licenciatura, na formação inicial, quanto na formação continuada.
Só que a gente vê hoje no Brasil, esse dado é do censo de 2016, na verdade, que a maioria dos professores não é formado na área que ensina. Então, as pessoas que já estão na prática docente não são formadas nas áreas científicas na maior parte do nosso país. Então, a formação continuada ganha um peso muito grande. O objetivo dessa nossa ação foi de ampliar o conhecimento de docentes sobre as questões de gênero da natureza da ciência. Para isso, a gente ofereceu um curso de 36 horas, condensado em 4 horas por encontro, 8 encontros. E com o objetivo, então, de formação continuada, mas aberto a docentes de qualquer nível educacional. Então, tínhamos professores e professoras da educação infantil até o ensino superior. Os nossos temas do curso foram conhecimento sobre natureza da ciência, aumentar ou oferecer um repertório maior sobre mulheres na ciência, definir, ressignificar e perceber o feminismo como uma luta importante e tratar especificamente dos temas de gênero, interseccionalidade e descolonização de saberes. Além disso, conscientizar docentes sobre a possibilidade de agir sobre materiais didáticos. A autonomia docente aqui é muito importante para a gente. Isso foi feito, esse curso foi estruturado por meio de dinâmicas de grupos, aulas expositivas e casos históricos. Conto um pouquinho mais sobre essa divisão. Aqui vocês veem os 8 encontros, e a gente teve um caso histórico, que é o da Rachel Carson, que foi uma bióloga responsável por denunciar o efeito do DDT. E esse caso, ele foi permeando diferentes dias do curso, para que a gente fosse abordando diferentes aspectos da natureza da ciência por meio do caso da Rachel Carson. Em sequência, a gente usou o caso das astronautas da Mercury 13, que foram proibidas de irem para o espaço ou mesmo de continuar o treinamento. E esse é um documentário bastante interessante que está no Netflix, inclusive, quem quiser assistir. E, por fim, para entrar na ideia de feminismo negro, a gente passou o filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história das computeiras e matemáticas na NASA, no lançamento de uma das aeroespaçonaves. E aí, por fim, as participantes tiveram que construir uma sequência didática investigativa. Então, a gente usou a natureza da ciência e o ensino de ciências por investigação nessa formação continuada. Era uma formação continuada com uma dupla agenda. Essas sequências investigativas, elas tinham que ter como foco uma cientista mulher ou mais, e um conceito científico que fosse ou tivesse sido cunhado por essa cientista, ou que essa mulher fosse uma pessoa que representasse aquele conceito, como, por exemplo, a Rachel Carson para conservação hoje em dia. A gente teve 4 grupos, um total de 17 participantes, e por causa da liberdade de escolha de qual nível educacional os grupos iam trabalhar, a gente teve 4 sequências, cada uma para um nível de ensino diferente. Uma para educação infantil, uma para os anos iniciais do ensino fundamental, outra para os anos finais e uma para o ensino médio. Olhando, então, para como foi o curso, esse curso, ele teve tanto conceitos novos para quase todas as pessoas que estavam participando, quanto uma restrição do que são as questões de gênero na ciência. Então, as questões de gênero foram minimizadas ou resumidas à representatividade das cientistas nos diferentes campos de pesquisa. Mas a gente sabe que existem mais pormenores a serem trabalhados, e a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer essa discussão. Alguns dos grupos tiveram uma insegurança muito grande em construir atividades investigativas, principalmente o grupo focado nos anos, na educação infantil. Esse grupo, muito focado na ludicidade dessa faixa etária, teve dificuldade, na verdade, no final conseguiu super bem, fazer uma pergunta que fosse científica e não uma história muito lúdica. Então, foi um trabalho
foi a parte mais difícil, né, de construir o caso, na verdade, a sequência investigativa para esse grupo. Como referenciais principais que foram trabalhados, eu coloco aqui os nomes dos autores e os volumes, para ficar mais fácil de vocês copiarem, mas a gente usou conceitos de natureza da ciência, de feminismo na ciência e de ensino por investigação. Então, o que a gente entendeu desse curso é que ele foi muito intenso para as 36 horas propostas, e na nossa proposta para 2021, a gente indicou um aumento, na verdade, para 48 horas de curso, porque se a gente não fizesse isso, a gente teria que reduzir o nosso conteúdo, a nossa ementa, e a gente não quis. Então, a gente vai tentar, primeiro, aumentar para 48 horas, e depois a gente pensa nessa redução. E a gente também já está alocando, já está prevendo um maior tempo para a criação das sequências didáticas investigativas. Esse tempo presencial, é óbvio que nesse mundo não é presencial, né, mas é essa mediação, como é que a gente vai fazer para construir uma sequência investigativa pela primeira vez para muitas dessas pessoas. E, além disso, a gente também viu a necessidade de termos bolsistas para ajudar na monitoria durante as aulas. Então, a gente também incluiu isso no nosso projeto para 2021. Com isso, eu encerro essa fala, agradeço em meu nome e das minhas coautoras, e qualquer coisa é só procurar informações sobre o curso via e-mail ou no nosso site. Muito obrigada. Obrigada, Renata, pela apresentação e pelo seu manifesto. Faço minhas as suas palavras. Obrigada pelo manifesto. A última apresentação é o projeto Diversão Séria, Desenvolvimento de Jogos Educacionais. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vou colocar a apresentação aqui. Tá. Estão conseguindo? Estão vendo? Pode. Tá, então tá bom, então eu vou começar. Boa tarde a todos. Vou estar apresentando aqui junto do Diego o nosso projeto de extensão chamado Diversão Séria, e hoje a gente vai estar focando mais no desenvolvimento de uma plataforma quiz, que foi as nossas atividades no decorrer desse ano. Primeiro, a gente tem que se perguntar o porquê de desenvolvimento de jogos educacionais. O interessante é a gente perceber que os jogos educacionais eles podem proporcionar o aprendizado, o treinamento, a avaliação e a avaliação do desempenho do usuário, e além disso ele pode ser aplicado em outras áreas, como a saúde, a defesa, o meio ambiente, entre outros. E isso vem um pouco para quebrar os paradigmas de aprendizagem tradicionais, o caso dos jogos vem proporcionando um pouco a aprendizagem de uma maneira lúdica. Porém, o seu desenvolvimento é um processo complexo que requer diferentes profissionais de diferentes áreas, por exemplo, área de desenvolvimento próprio de programação, área de game design, de arte, e também a área pedagógica, que vai também estruturar um pouco desse conteúdo. Então, como objetivos, a gente tem, como nós temos 3 grandes objetivos. O primeiro seria de organizar capacitações sobre o design e o desenvolvimento de jogos educacionais, tanto para o público interno quanto para o público externo à universidade. O segundo objetivo, que foi principalmente nosso foco, dado a pandemia que nos limitou muito na nossa metodologia, que foi desenvolver e apoiar o desenvolvimento de jogos educacionais. E o terceiro, que é divulgar, realizar atividades de extensão e conclusão do projeto de Diversão Séria. Aqui a gente também traz relações importantes do nosso projeto, que é a questão de parcerias com órgãos do governo, por exemplo, a SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias, que nos trouxe a oportunidade de estar desenvolvendo um game quiz para ajuda dessa questão, que vai ser mais explorada um pouco mais para frente, que é a questão da leishmaniose. E no ano passado a gente teve
uma parceria com a Subsecretaria Estadual de Defesa dos Animais, onde foi apresentado aqui também no evento Conexão, que foi o projeto do Game Pet, para adoção consciente de animais. Como metodologia, a gente teve que mudar bastante a nossa metodologia diante do cenário atual da pandemia. A gente se dividiu em diversas equipes, conforme foi relatado a importância de ter essas equipes. A equipe pedagógica, eles se basearam numa revisão de literatura para tentar trazer os melhores conteúdos, as melhores técnicas e abordagens para tal. A equipe de design, que fica responsável tanto pela arte quanto pelo enredo, questão de gamificação, usaram ferramentas como UserFlow e Storyboard. E a equipe de desenvolvimento, na qual eu faço parte, que é a questão de programação, trouxemos ferramentas como Ruby on Rails, Unity, Visual Studio, GitHub, Postgres e servidor em nuvem. A gente se reuniu semanalmente do dia 22 de junho a 11 de setembro, totalizando 12 semanas, e a gente fez essas reuniões através do Discord, onde a gente conseguiu, por meio dessa ferramenta, conversar, debater, trazer um insight de ideias. E além dessa ferramenta, a gente usou ferramentas como o Google Drive para pautas de reuniões, que nos auxiliou também nessa questão de controle das nossas atividades. Olá, eu sou o Diego, eu sou aluno de mestrado da UFABC, na parte de computação, e eu agora vou comentar um pouco mais sobre os nossos resultados que tivemos. Começando pelo pedagógico design, né? Então, a gente tem essas ilustrações das telas que serviram como base para o desenvolvimento do jogo em si. Então, durante essas reuniões que o Guilherme comentou, essas ideias começamos com uma primeira tela e depois fomos aperfeiçoando elas, e aí levando em consideração questões levantadas como o tamanho dos ícones, que tipo de modo de jogo vamos ter, ou qual o tempo suficiente para o aluno responder as perguntas do quiz, a quantidade de estrelas para indicar o desempenho do aluno. E isso a gente organizou tudo num fluxo de telas para quando houvesse implementação a gente pudesse nos orientar e nos basear o mais próximo da visão de design. Pode passar, Guilherme? Então, aqui essa parte já é o resultado de desenvolvimento, onde a gente tem primeiro essa plataforma web, onde, no caso, o professor, educador, vai criar as questões dele para o conteúdo que ele quer passar em sala de aula. Então, ele vai acrescentar questões e dizer qual que é a alternativa correta para, no final das contas, concluir esse quiz, que será gerar um código, que será passado para o front-end, que é o jogo feito em Unity, e a gente trouxe essa demonstração, mostrando uma das questões sendo respondidas via toque no celular mesmo. Então, a gente tem esse tempo da questão e além da necessidade de ser um ambiente mobile, onde a pessoa usa os toques no celular para responder elas. Pode passar? Então, alguns dos resultados, né, que a gente, desses encontros de versão séria, geral do ano mesmo, além do desenvolvimento dessa plataforma. O primeiro foi a oficina de introdução à computação e lógica e programação. Então, a gente tem workshops que fazem o ensino de lógica de programação, até mesmo na construção de jogos. Esse ano a gente teve o segundo workshop de versão séria e Dias da Ada, que foi, claro, por conta da pandemia, foi num ambiente virtual, por meio de Discord e do YouTube. O YouTube até para depois, posteriormente, a gente deixar registrado esse workshop, que eu acho que é uma parte muito importante também, do momento que vivemos. E nesse workshop a gente teve variados temas de palestras e mesas redondas, como envolvendo o próprio desenvolvimento de jogos, o desenvolvimento de jogos educacionais, ou interface de usuário de
de jogos anteriores, e até mesmo a discussão acadêmica envolvendo, por exemplo, o papel das mulheres nas exatas, na matemática, tecnologia, engenharia, enfim. E, bom, nesse caso a gente, ademais, os outros resultados que a gente teve foi essa criação de quizzes, como a gente já comentou antes, e a publicação de artigos também, relatando e descrevendo todo esse processo. Pode passar, Guilherme. Então, para finalizar, a gente tentou dar uma pincelada nessa parte de jogos educacionais e a gente pode perceber que ela é uma área multidisciplinar. A gente precisa de profissionais, de pessoas que estejam conectadas às mais diversas áreas, seja de design, de desenvolvimento, da área de estudo, do conteúdo do jogo. E ao decorrer desses anos, pelo projeto Diversão Séria, nós, alunos, membros, passamos por um processo de capacitação e amadurecimento muito grande a partir da integração com os próprios docentes que auxiliam bastante nesse projeto, que é a professora Rafaela, a professora Denise e a professora Carla, e também com os outros membros. E através de parcerias, por exemplo, com a SUSEM, que a gente conseguiu nesse ano, e de uma equipe multidisciplinar, a gente conseguiu fazer a prototipação e a construção inicial desse Game Quiz que foi apresentado hoje. Além disso, a gente criou outros quizzes com diferentes objetivos. Um deles foi para tentar fazer a conscientização da questão da pandemia, do coronavírus. Conseguimos publicações de alguns artigos em eventos científicos e a realização de 2 eventos, um presencial e um online, que foi o workshop, o segundo workshop do Diversão Séria, além das divulgações dos nossos trabalhos, dos nossos eventos, nas nossas redes sociais. Aqui estão algumas das referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Aqui são os nossos meios de contato, site, e-mail, GitHub, mídias sociais, nosso canal do YouTube, onde já constam os vídeos das apresentações dos workshops, caso alguém tenha interesse de ver como foi. E é isso, agradeço pela oportunidade de estar apresentando um pouco do nosso projeto de extensão. Muito obrigado. Nós agradecemos, parabéns pelo trabalho. Obrigada a todos pela apresentação, todos vocês tiveram aí em pouco tempo a oportunidade de falar um pouquinho, contar um pouquinho desses projetos de extensão incríveis, os mais variados possíveis, e agora eu queria deixar um espaço para quem quiser fazer perguntas, porque a gente percebeu que aqui no chat vocês já foram conversando, fazendo uma pergunta um para o outro, já interagindo dentro do chat. Mas se alguém tiver alguma pergunta específica, pode se colocar agora. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Olívia. Oi. Eu queria só fazer um comentário, mais na linha também do que a Renata falou na apresentação dela. Sem o apoio da PROEC, essas ações não teriam acontecido, certo? É essencial o que vocês proporcionam para todos nós. Vocês fazem com que as ideias saiam do mundo das ideias e se transformem em ações de fato, né? Então, assim, nós precisamos agradecer a PROEC pela boa vontade em acolher os projetos e fornecer as bolsas, porque são os bolsistas que tocam as ações, tá? Sem esse apoio da PROEC é impossível você realizar a contento uma boa ação. Então fica o meu agradecimento, acho que eu falo em nome de todos aqui, né? Eu que agradeço pelo reconhecimento. A gente realmente tenta assim, abraçar o maior número de ações possíveis para conseguir dar o maior número de recursos. Infelizmente, esses recursos são limitados, né? A gente não consegue atender da maneira que gostaria e que mereceriam todas as ações. Mas você tocou num ponto, e é algo que eu ia comentar aqui no final, que é a questão do protagonismo dos nossos alunos, né? Olha quantos dos nossos alunos estão aqui apresentando esses trabalhos incríveis, olha quantos deles têm ideias fantásticas, e eles sempre procuram algum professor como você, né, Rafael, como tantos outros, que eles têm ideias, eles querem fazer algo pela sociedade, eles são estudantes de uma universidade pública e eles sabem dessa responsabilidade que a universidade pública tem com a sociedade e da necessidade da universidade pública aprender com a sociedade, né? Porque é isso que a gente pensa de extensão, não é a universidade levando só o seu conhecimento, mas a universidade aprendendo e construindo conhecimento junto com os grupos sociais, né? E é muito legal quando a gente
aqui está materializado, os nossos alunos estão aqui, alunos de outras universidades estão aqui, se colocando e apresentando seus trabalhos, que são os mais variados possíveis. Eu sempre digo que o que faz a extensão ser encantadora é essa grande diversidade de propostas, né? Porque, gente, tem muita coisa para ser feita, né? Nas mais diversas horas. Então, mesmo que seja, às vezes, um projeto que parece pequenininho, que atinge um público pequeno, ou outro que seja grandioso em termos de público, ou em termos de recursos, ou de pessoas envolvidas, mas a gente percebe que há transformação, e isso que a gente busca, né? E sim, Renata, que o próximo seja no Piso Vermelho, ou no campus de São Bernardo, lá no Beta, que a gente possa se reunir, se abraçar, fazer muita balbúrdia, fazer muita bagunça e aprender muito. Claro que a gente está usando nesse momento as nossas possibilidades de interação e estamos aprendendo muito, 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 né? É tão bom, né, aprender numa comunidade, né? Comunidade de aprendizagem, como foi colocado. Mas, se Deus quiser, vamos torcer para que logo a gente esteja lá no Piso Vermelho fazendo muito barulho, né? Certo? Legal. Alguém tem mais algum comentário, gente? Alguma pergunta? Então, a gente só tem a agradecer mais uma vez a participação de vocês. Esperamos contar com vocês no próximo Conexão, contar com vocês em outros eventos. Enquanto a gente não pode fazer bagunça no Piso Vermelho, a gente se encontra aí por esses espaços virtuais. Muito obrigada, tá? Um abraço a todos e cuidem-se. Parabéns. Boa tarde para todo mundo aí. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau. Lília? Oi, tô por aqui ainda. Oi, Lília, Viviane, tudo bem? Tudo bem. Você não vai disponibilizar o endereço para a gente pedir o atestado, como participante ouvinte? A Natália, Nath, você quer pôr de novo aqui? É